eu quero que o senhor mesmo esteja presente, depois que eu já está com a palavra. Tá bom. Eu quero agradecer, irmã Simone, a rica oportunidade, né, de estar com os irmãos e irmãs nessa noite. Meu nome é Tadeu Delfino Basílio, sou ali pastor da primeira igreja há 14 anos, auxiliando o pastor Hermínio, meu pastor, grande amigo, companheiro, e também tenho a alegria, né, de ser amigo dessa família abençoada, né? Desde antes de terminar de começar o seminário, já conheci o Samuel, a Simone, são pessoas que a gente tem um carinho muito grande. Também quero mandar um abraço para os membros da PIP que estão aí, já vão entrar daqui a pouco, bastante convite. A gente está nessa noite falando de um assunto tão importante, né? Tão importante para esse momento. Irmã Simone, tem muitas pessoas, né, que pararam, né, no meio do caminho. Pessoas que, por algum motivo, né, serviam a Deus com alegria, com adoração mesmo, né, servindo, mas alguns percalços acontecem e as pessoas, elas escolhem não continuar. Eu quero nessa noite falar primeiro sobre alguns personagens bíblicos que continuaram, né? Tiveram momento de parar, de desistir, mas continuaram, porque, na minha opinião, a Bíblia, nós lendo a Bíblia, fortalece o nosso coração, fortalece a gente. A gente vê a história de pessoas aqui que também tiveram tudo para desistir, mas continuaram. Eu quero, então, começar com um personagem bíblico chamado o profeta Elias, né? O profeta Elias. A história dele tem algumas partes ali que a gente deve tomar por base, né? Elias, um grande homem de Deus, um grande profeta, mas a Bíblia diz que Elias, ele teve medo, né? Elias, podíamos pensar assim, mas um profeta, um homem de Deus, ele teve medo? É uma pergunta que a gente quer colocar nessa noite. Qual o poder do medo na sua vida? O que o medo traz que faz você desistir? Né? Ele teve medo. Alguma coisa aconteceu que ele ficou com medo. E qual o poder do medo na sua vida? Tem medo de pegar Covid, tem medo de ser entubado, tem medo de pegar uma depressão, tem medo de o filho morrer. Ou seja, o medo ele acaba tomando uma parte na vida das pessoas que atrapalha um pouquinho o processo de continuar. Mas, além de Elias ter medo, ele vai fazer um pedido. Esse pedido é muito sério. E algumas pessoas, ainda hoje, fazem esse pedido quando se sentem assim, medo, preocupado. Olha aqui o pedido que Elias faz a Deus. Olha só, tira a minha vida. Tira a minha vida. Uma oração pedindo a morte. Uma oração pedindo assim, olha, eu não quero continuar. O problema está muito grande. O medo assolou, o medo entrou no meu coração, o medo entrou na minha vida. Então não me interessa mais viver. Não me interessa mais estar aqui. Qualquer outro lugar é melhor do que eu estar aqui. Olha que, quem sabe, muitas pessoas, hoje, esse período de pandemia, de lutas, de luto, pessoas pedem mesmo, Senhor, tira a minha vida. Quem dera que eu morresse? E tem muita gente que quando pede a morte, é porque não quer enfrentar o problema. Se eu não estiver aqui, eu não vou enfrentar o problema. Se eu não estiver aqui, eu não vou sofrer. Se eu não estiver aqui, eu não vou chorar. Então, o profeta Elias, ele pede, ele faz o Senhor, tira a minha vida. Mas eu quero, nessa noite, encorajar as pessoas a terem vida. Pedir a Deus, Deus me dê condições para eu vencer dificuldades, para eu vencer as lutas, os obstáculos. Eu quero viver. Viver para contemplar a vitória. Viver para ver Deus agir na vida quando nós estamos aí, algumas pessoas fracassando. Então, ele vai assim, olha, aí entra agora a questão de Deus. A questão de Deus. Deus viu que Elias estava com medo, Deus pediu a morte, mas quando Elias estava naquela situação difícil lá, Deus, de uma forma sobrenatural, ele manda o anjo tocar nele, dar de comer para ele, falar assim, Elias, levante e coma. Aqui é uma palavra também muito interessante,
em que ele fala assim, pois a sua viagem será muito longa. Então, ou seja, eu tenho projetos para o mundo, para as pessoas, através de você. Eu quero usar você para abençoar as pessoas. Então, come, levanta, porque a sua viagem será muito longa. Sabe por que eu aprendo aqui? Os planos de Deus para a nossa vida ainda não terminaram. Então, o nosso fracasso não pode determinar a gente parar. Ou seja, uma noite de fracasso não determina uma vida de vitória com Deus. Eu não posso desanimar porque alguma coisa não aconteceu na minha vida como eu queria, como eu gostaria. Entre então ali a bondade de Deus. Deus é bom só quando me faz bem. Então Deus conta comigo, Deus então me tira do lamaçal do pecado, me dá o ministério, abençoa as pessoas. Aí quando a coisa não vai muito bem, eu vou desistir. Então eu quero aprender aqui, os planos de Deus para a nossa vida ainda não terminaram. Enquanto nós tivemos vida aqui, Ele conta com cada um de nós. Então nós não temos o direito de sentir medo, né? O medo não pode fazer parte do dicionário de um cristão. E essa oração pedindo para morrer, eu não quero isso aqui, isso tem que sair mesmo do coração das pessoas. Porque você tem que entender que enquanto há vida, há esperança. Então eu aprendo aqui com a vida do profeta Elias, um profeta. Mas pode ser um outro homem qualquer, mas diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha só, um homem que teve medo, um homem que pediu a morte, mas Deus diz que ele era um homem para dizer assim, olha, vocês são iguais. Vocês não são diferentes. Eu trato todas as pessoas iguais, eu conto com cada um. Aí, o segundo personagem, que Elias tinha tudo para parar, mas Deus ali o ajudou, o levantou e ele continuou a história. E a segunda personagem, eu quero entender que uma pessoa que teve uma decisão que precisamos também. O segundo personagem é uma mulher bastante conhecida, chamada Ana. Ana, ela tinha um sonho. Eu quero entender que ela tinha um sonho. Ela não deixava de servir ao Senhor, não deixava de adorar o Senhor, ela ia a Siló, ia adorar, ia bendizer o Senhor. E a pergunta nessa noite para você é que não desanimou, você que vai continuar, a pergunta é, qual o seu sonho? Olha que Ana, ela tinha um sonho, ela tinha um desejo. Aí a outra pergunta é, você ainda tem sonhos apesar das circunstâncias? Porque muita gente, quando chega a circunstância, para de sonhar. Ela não sonha mais, ela até vai bem, ela tinha um sonho, ela deseja algo na vida, ela tem um sonho, ela tem um sonho, um desejo, mas as circunstâncias vêm, o vento contrário vem, o sonho vai por água abaixo. O sonho vai embora. E Ana, então, ela tinha todas umas circunstâncias ali para parar de sonhar. O meu marido, ele deu uma palavra para ela, para desanimar. Ele fala assim, eu não sou melhor do que 10 filhos. Olha só, às vezes, dentro do nosso convívio familiar, tem pessoas que nos colocam para baixo. Tem pessoas que você vai contar um sonho, esse sonho é difícil para você. Olha só, então ela vai, eu tenho um sonho de ser mãe. Mas ele já era pai, né? Então ele não precisava, ele já era pai. Mas ela não, ela tinha um sonho. Eu tenho um sonho. Ele fala assim, mas eu não sou melhor? Tipo assim, olha, eu sou melhor para você que 10 filhos, larga esse sonho para lá. E a pergunta é, você parou de sonhar? Você estava sonhando tão bem, mas aconteceram algumas coisas que você não deixa mais de sonhar, não sonha mais. Mas aí, Ana me dá um ensinamento muito especial, que a Bíblia diz que Ana se levantou. Tem muita gente que tem essa atitude de se levantar diante das circunstâncias difíceis. Tem gente que se entrega às circunstâncias, tem gente que se entrega mesmo, fica para baixo, mas Ana não. Ana nos ensina a gente levantar. Ela se levantou, calma aí. Eu sirvo um Deus poderoso, eu sirvo um Deus que tudo pode, eu sirvo um Deus de milagre, eu não posso ficar aqui choramingando, eu não posso apagar o meu sonho, eu não posso desistir do meu sonho, não. Eu vou me levantar, vou sacudir a poeira, eu vou agora. Quando ela se levanta, ela faz o quê? Ana se levanta e ela ora. É a chave da nossa vida cristã, é a oração. Olha que ela não se levantou, reclamou que eu cano.
Não reclamou, não levantou. Não, ela se levantou, tomou uma atitude de oração. Calma aí, eu vou orar. Eu vou falar com Deus, eu sirvo a Ele, eu sou serva dEle, eu confio no poder dEle, Ele pode mudar esse quadro. E o que falta às vezes é essa questão de se levantar, tomar uma atitude e fazer uma oração. Mas uma oração de reconhecimento que Deus pode fazer. Ele então estava ali, quem sabe se ela ficasse assim, tudo bem, eu não posso ser mãe, Deus me fez assim, me tornou assim, eu vou aceitar. Não, eu vou me levantar. Eu vou orar. E aqui é o que fazer diante de situações adversas. Quando nós vivemos situações adversas, o que nós fazemos? Choramingamos? É assim mesmo? Não, olha só. Ana se levanta, toma uma decisão, porque é se lamentar, chorar ou se levantar e orar. E fazer uma oração com quem pode resolver. Então, a decisão de continuar, apesar das dificuldades, tem resultados. Você continua, apesar da dificuldade, apesar das circunstâncias difíceis, você continua porque tem resultado. E qual foi o resultado? Foi quando a Bíblia diz que Ana falou assim, Senhor, se o Senhor lembrar da tua serva e deres um filho varão, eu o dedicarei todos os dias da sua vida. Aí quando passa um tempo, diz a Bíblia que Eucana tem relações com Ana e o Senhor se lembrou de Ana. Mas se lembrou por quê? Porque ela se levantou. Ela teve uma atitude. Irmãos, diante das dificuldades que nós temos, as nossas orações são ouvidas por Deus. Das dificuldades, as nossas orações, Deus ouve as orações. Então a Bíblia diz que então Deus se lembrou. Se lembrou por quê? Porque ela pediu. Então, Ana, ela fez ali o que nós precisamos fazer diante das dificuldades. Não é parar, não. Não é ficar choramingando, não. Ana se levanta, ela ora, e na oração dela, ela escolhe o sexo da criança, sob deles um filho varão. E lembrar, e passa um tempo, então, Deus se lembra. Deus se lembra da oração que Ana fez. E o Senhor se lembrou de Ana. Aquela mulher era estéril, mas não deixou que a sua esterilidade a fizesse parar. Não, eu sou estéril sim, mas eu quero ser mãe, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo e vou pedir. Então, ou seja, o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida depende da nossa atitude de fé. Se eu resolvi parar, é porque a minha fé em Deus não estava muito legal, não. Mas parei. Mas se eu continuo, qual é a minha expectativa? Qual é a minha esperança? Qual é a minha fé? É que Deus pode fazer. É no tempo dele, não é no meu tempo. Ana fez a oração, ela se levantou e orou. Agora, o tempo de Deus agir não conta aqui, mas ele agiu. Aí entra aquela questão assim, o que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, e que está me ouvindo nessa noite, depende muito da minha atitude de fé. Agora, o que eu estou vendo não pode abalar a minha fé. Porque às vezes o que nós estamos vendo é difícil mesmo. Ana era estéril, era difícil mesmo. A visão era difícil. Mas ela tomou uma atitude de fé, ela fez uma oração e ali Deus então agiu na vida dela. E outro personagem que eu quero colocar aqui é Jó. Jó tinha ou não tinha tudo para parar? Eu fiquei pensando aqui, meditando hoje nesse texto, olha como que era Jó. Nós conhecemos essa história, né? Eu vou ler aqui. A Bíblia diz que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro, Jó era um homem justo, Jó temia Deus, Jó evitava fazer o mal. Olha que crente. Olha que homem que dependia de Deus, homem que tinha uma fé tremenda em Deus, tinha ele 7 filhos e 3 filhos, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 de boi, e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço, era o homem mais rico do Oriente. Um homem crente, temente a Deus, mais rico do Oriente. O homem era rico. E esse homem temia Deus, desviava do mal, mas um dia esse homem perde tudo. Já parou para pensar nessa história de Jó? Ele não era um crente qualquer. Ele temia, se desviava do mal. O homem mais rico do Oriente não deixou que o dinheiro entrasse no seu coração, na sua mente. Ele vivia mesmo uma vida centrada em Deus. Mas um belo dia, Jó então, ele perde tudo. O que fazer quando um crente perde tudo?
Onde estava Deus que deixou meus filhos morrerem? Onde estava Deus que deixou perder os animais? Onde estava Deus que fez agora viver uma enfermidade? Onde estava Deus? Aí uma pergunta ainda nessa noite. O que você faria se você perdesse seus filhos? O que você crente, o que você faria se você perdesse os seus filhos? O que você faria? O que você faria se você perdesse os seus bens? Porque tem gente que serve a Deus quando tudo está bem. Serve a Deus com aleluia, glória a Deus, vai à igreja, ora sobre monte, jejum, um monte de coisa. Mas quando vem a adversidade, quantos que abandonaram? Quantos que abandonaram? Mas Jó mostra assim, a pergunta é, o que você faria se você perdesse seus filhos? O que você faria se você perdesse seus bens? Aí, algo mais agravante. Ele vai ouvir algo de uma pessoa muito próxima. Ele vai ouvir algo de uma pessoa muito próxima. Uma pessoa que convivia com ele. Uma pessoa que ele escolheu para ser a sua esposa. Ele vai ouvir algo de uma pessoa muito próxima. E às vezes as pessoas próximas a nós, elas também dizem palavras assim. Elas questionam nossa postura diante de Deus. Nós não somos de ferro, não somos de aço. Nós confiamos em Deus. Então, ele ouve assim, você ainda mantém a sua integridade? Jó era íntegro. Jó, você mantém a sua integridade? Você ainda é íntegro a esse Deus? Jó, você ainda vai servir esse Deus? Olha o que aconteceu conosco. Perdemos nossos filhos, perdemos nossos bens. Você ainda, Jó, você ainda mantém a sua integridade a esse Deus? E pior, amaldiçoa a Deus e morre. Sua vida não serve para mais nada. Nós tínhamos tudo. Eram pessoas prósperas. Cadê os nossos filhos, Jó? Cadê? Não deixou nenhum para consolar a gente, Jó. Jó, cadê os nossos bens? Você tem que esse Deus ainda? Amaldiçoa esse Deus e morre. Irmãos, continuar a vida cristã servindo a Deus não é fácil, mas é possível por causa de Deus. Deus não mentiu para a gente. Deus não mentiu para a gente. Ele falou assim, aceita Jesus Cristo, aceita a minha palavra, vai ser a minha igreja aí e vai tá tudo bem na sua vida. Você não vai sentir dor, você não vai ser doente, nada disso. No mundo tereis aflições, mas quais os tipos de aflições que teremos? Aflições são de vários tipos. Aflições de vários jeitos de aflições. Mas eu vou servir a Deus só quando tudo está bem? Então ele vai ouvir assim, amaldiçoa a Deus e morre, Jó. Em outras palavras, não tem mais jeito. Não tem mais esperança. Nós perdemos tudo, perdemos filhos, bem, perdemos tudo. O que é você agora é a morte, queridos. Mas Jó, depois de passar por tudo isso, ouvir da esposa, teve os amigos falando coisa com ele ainda. Jó parou? Jó desanimou? É mesmo, né? Que Deus é esse? Eu sirvo com integridade. Eu sou dizimista fiel. Eu não falto um culto. Eu não falto uma célula. Eu sou ali, eu evangelismo. Eu visito. Eu atendo. Eu oro. Eu vou para lá. Eu atendo. Mas que Deus é esse? Nada disso. Jó não parou. E a Bíblia diz, que eu acho mais interessante aqui, que quando nós lemos lá no finalzinho de Jó, a gente fala muito, né, que Jó orou pelos seus amigos e Deus, aí no verso 42, olha só o que aconteceu. Por que nós temos que continuar? Por que nós não devemos parar em detrimento ao sofrimento, às adversidades, às lutas, os lutos? Por que não devemos parar? Olha só, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Mas como que Jó ia experimentar isso aqui se ele parasse? Como que Jó ia experimentar isso aqui se ele não continuasse? A Bíblia diz então que o Senhor
abençoou o fenômeno de Jó, mais do que isso, ele teve 14 mil ovelhas, tinha 7. Agora tem o dobro, 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda, olha só, teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Deus restituiu tudo a Jó. Irmãos, irmãs, vale a pena continuar. Apesar da adversidade, vale a pena continuar. Nós servimos a um Deus maravilhoso. Nós não podemos servir a Deus somente pelo que Ele nos dá, mas sim pelo que Ele é. Eu sempre digo que Deus, quando me chamou para o ministério, Deus é um Deus onisciente. Deus sabia tudo o que aconteceu na minha vida, aconteceu com meu filho, aconteceu com a minha esposa. Deus podia falar assim, não vou chamar Tadeu para ser pastor, não. Ele vai sofrer com o filho nas drogas. Ele vai sofrer com a esposa lá na sua doença. Como é que eu vou chamar um homem para pregar a minha palavra? Vai passar a diversidade, ele vai parar. Pelo que ele falou assim, eu vou chamar o Tadeu e quando isso tudo acontecer, eu vou dar suporte a ele, para ele aguentar isso aí, para ele não parar, não desanimar, para ele continuar, que ele vai ver a minha vitória. O que eu vou fazer? Eu estou nessa promessa, eu estou nessa expectativa. Então, quando eu leio a Bíblia e fala que fé é o que eu espero, que eu não estou vendo, eu creio mesmo, eu ainda não estou vendo, mas Deus está trabalhando. Então, quando eu vejo a vida de profeta Elias, a vida de Ana, agora a vida de Jó, isso me incentiva, me impulsiona, porque Deus começou a obra, mas não terminou. Eu não posso lembrar do que Deus me dá, do que Deus me deu. Agora, por algumas circunstâncias difíceis, eu virar as costas para Ele. Dizer assim, tá bom, Deus, eu sei fazer outras coisas. Eu sei trabalhar em outro lugar. Ser pastor é muito difícil. Eu sofro ali, eu sofro aqui. Não! Eu preciso, eu tenho essa fé, e eu tenho, irmã Simone, eu de vez em quando, nas minhas corridinhas, eu imagino muitas coisas. E a minha conversa com o pastor Samuel Moto, quando teve aqui em São Fidélis, nós conversamos bastante, conversamos muito. Ele me deu uma esperança. Ele encheu meu coração, ele falou coisa comigo ali, que Deus falou assim, pode continuar. Olha só, uma pessoa conversou com você, e o que ele falou com você está dentro do que você sonha, está dentro do que você espera, está na sua expectativa. Olha só, Deus está trabalhando, mas eu não posso falar, Deus é amanhã? Deus é hoje? Deus é mês que vem? Eu só quero estar vivo para poder ver Deus fazer. É por isso que a minha fé, ela não é abalada pelas circunstâncias. Eu repito, não sou de ferro, não sou de aço, mas eu sirvo a Deus. E quando eu me converti a um Deus. Ele me deu que na vida de Jó, essa questão assim, Jó continuou apesar das lutas. Jó continuou apesar do sofrimento. Jó continuou apesar de perder. Mas Deus então restituiu tudo à vida de Jó. Irmã, se eu tenho mais tempo um pouquinho? Mais tempo um pouquinho? Mais tempo aí, um pouquinho? Então tá. Então tá bom. Então eu quero agora a gente caminhar para Romanos, capítulo 8, também que é palavra profética, né? Palavra profética. Quando eu leio esse texto aqui, a gente servimos ao Senhor, e quando eu leio aqui Romanos capítulo 8, verso 18, quando fala assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nós será revelada. O nosso sofrimento aqui, vamos sofrer, claro que vamos sofrer, mas não se compara. Não se compara com a glória que nós será revelada. E nesse sofrimento atuais com a qual passamos, ou tem muita gente passando, Deus não nos deixa só. Olha o que Deus diz aqui na sua palavra, em Romanos 8, versículo 26. Momento que a gente vive esse momento. Quem continua, quem não para, quem persevera, olha só, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque muitas vezes não sabemos como orar.
As circunstâncias estão difíceis mesmo, tem gente que chora na oração, tem gente que vê a circunstância e às vezes ela começa a orar, não consegue, ela começa a chorar diante de tudo que está vivendo, mas aí é que entra o poder de Deus, através do Espírito Santo. Mas não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede. Nós temos um intercessor por excelência, que é o Espírito Santo. Imagina quando você ir no seu meio de oração, da diversidade, você pensando em parar, preciso largar minha família, eu vou largar meu filho, vou largar minha esposa, vou largar meu esposo, vou chutar o balde. Quando você está pensando em sua fraqueza aí vem o Espírito Santo e fala assim: ei, eu vou falar para Deus que você não está conseguindo. Eu vou falar para o Pai que você não está conseguindo falar, apesar de ele saber o que você quer falar, mas a Bíblia por nós. Olha que intercessor maravilhoso. Eu creio nisso. Eu creio que Deus então enviou o Espírito Santo para quê? Para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não posso desanimar. Eu não posso negligenciar a ação do Espírito Santo. Eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. A luta está aí. Mas não estamos sozinhos. Há um Deus que luta por nós, um Deus que vai adiante, um Deus que não nos deixa só. Eu preciso crer, cada vez que eu persevero, cada vez que eu continuo, Deus só está comigo. E aqui agora diz que o Espírito Santo, ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. É uma companhia ilustre, uma companhia marcante. Mas há um outro texto aqui de Romanos, capítulo 8, verso 28, que é uma palavra aqui que me chamou a atenção. Quando ele falou assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu continuo amando a Deus. O meu amor por Deus não vai acabar. O meu amor por Deus é eterno. Ou seja, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem propósito na minha vida, propósito na sua vida, irmã Simone, e quem está nos ouvindo nessa noite. Deus, então, ele nos chamou de acordo com cada um tem um propósito. Deus quer cumprir na vida de cada um. Agora, se você parar, se você desanimar, e o propósito tem que cumprir na sua vida. Deus, sabemos, isso aí é questão de saber, que Deus age. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, Deus nos chamou com propósito. Costumo dizer que Deus, ele nos chamou, cada um teve seu momento de conversão, de levantar a mão, de entregar a vida, mas para quê? Para que Deus nos tirou da lamaçal do pecado, nos passou luz? Para quê? Para ele ficar paradinho? Não, para a gente continuar a obra dele. É o propósito da igreja, continuar pregando, evangelizando. Eu não posso ser uma igreja que eu não acredito no poder de Deus. Eu tenho que ser uma igreja que a chama dele está acesa lá, da espada do Santo agir. Ou seja, porque eu sei que ele está agindo e ele tem um propósito. E os propósitos de Deus sempre se cumprem, nunca são frustrados. Eles sempre se cumprem. É Deus que está falando. Ele quer cumprir os propósitos. Mas quanta gente que parou, não está vivendo o propósito. Então, ele fala aqui, de acordo com o seu propósito. Aí, eu quero, já caminhando para o final, não sei a hora que não estou acompanhando aqui, né? Mas pode falar, tem bastante tempo. Né? Então, tá bom. Então, quando eu começo agora a pensar, irmã Simone, eu começo a pensar agora em Jesus. Eu começo a pensar em Jesus. Talvez algumas pessoas leiam a Bíblia, mas precisa visualizar o que está escrito, imaginar o que está escrito, dentro ainda de continuar e não retroceder. Quando nós lemos Mateus capítulo 6, Jesus no Getsêmani. Quando ele fala assim no verso 36, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, olha como começa a mudar o estado de Jesus.
A Bíblia diz que ele começou a entristecer-se. Você consegue imaginar Jesus triste? Jesus está triste. E ainda, Jesus começa a entristecer e começa a angustiar-se. Tem uma pessoa angustiada, ela fala assim, eu estou com uma angústia no peito, eu estou angustiado. A pessoa está ali angustiada, assim estava Jesus. Assim estava Jesus. Ele estava triste, ele estava angustiado, e ainda ele vai assim, a minha alma está profundamente triste. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Eu fico imaginando Jesus, o ser humano Jesus, numa tristeza, uma tristeza mortal. O que podemos aqui pensar de Jesus? Triste, uma tristeza, uma angústia que os levam a adoecer, que os leva a ficar em cima de uma cama, que os leva a entrar numa depressão, uma tristeza mortal, é uma depressão. A pessoa está triste, uma tristeza mortal. Ele vai fazer um pedido, fiquem aqui e vigiem comigo. Aí eu fico pensando assim, quando Jesus, nesse período aqui, dessa tristeza, dessa angústia, ele vai fazer um pedido ao Senhor. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim essa dor, afasta de mim, tira de mim essa dor, tira de mim esse sofrimento. Eu já estou aqui nesse lugar, eu estou numa tristeza mortal, eu não estou aguentando. Tira de mim, Senhor. Tira de mim esse sofrimento. É o nosso pedido muitas vezes. Senhor, tira essa dor. Tira essa depressão de mim, Senhor. Tira esse síndrome do pânico de mim. Tira essa dor de cabeça. Tira essas coisas que estão me atrapalhando. É o nosso pedido. Mas aí, eu fico pensando agora em Deus. Deus sabendo que o filho dele ia sofrer. Deus sabendo que o filho dele ia passar por sofrimentos terríveis, por zombarias. Deus sabia de tudo que Jesus ia passar. Mas Jesus começa, Pai, se for possível. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era que Jesus passasse pelo que passou. Aí eu fico pensando assim, se Jesus parasse ali, Pai, não quero. Eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor, eu não quero chorar, eu não quero ser traído, eu não quero ser zombado, eu não quero. Se nós tivéssemos como escolher, eu não quero adoecer, eu não quero ter pânico, eu não quero terminar o casamento, eu não quero perder meu filho, eu não quero perder minha esposa. Se eu pudesse escolher, não sofra. Mas aí, vamos pensar em Deus agora? O pedido de um filho, se possível, passe em mim o sofrimento. Passe de mim essa dor. Mas seja como o Senhor quer. E a vontade de Deus prevaleceu. A minha pergunta é, se Jesus parasse ali, se Deus não levasse avante o seu plano de salvação, onde nós estaríamos hoje? Se parasse aqui, onde nós estaríamos hoje? Mas por Jesus ter continuado, por Deus ter levado o seu plano de salvação mais adiante, mesmo o filho dele passando por sofrimento. Não é fácil ver seu filho sofrer. Ninguém quer ver filho sofrer. Ninguém quer ver. Você chora quando seu filho sofre. Você chora junto com ele. Agora, Deus vendo o filho dele sendo pregado numa cruz, lança do lado, coroa de espinho, zombado, chicoteado,
Ele falou assim, e Jesus foi até o fim. Sabe por quê? Se ele parasse ali, onde nós estaríamos hoje? Foi por causa do sofrimento de Jesus, da dor de Jesus, que deu vida para nós. Então, se Jesus continuou, apesar da dor, quem sou eu para parar? Quem sou eu para não continuar? Quem sou eu para não esperar o mover de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família? Sabe por quê? Deus tem um propósito em cada situação de vida por cada um de nós. Deus tem, seja nas vitórias, tem um propósito, seja nas lutas, tem um propósito. O que cabe a nós é continuarmos, independente de qualquer situação. Eu quero então dizer o seguinte, a gente fala assim, às vezes, nós falamos assim com a pessoa, quando ela está vivendo uma situação difícil, Deus vai abençoar, tenha fé, não para não. E quando acontece com a gente? E quando acontece com a gente? E quando aconteceu na minha casa? Quando aconteceu na minha casa? Eu tendo que ficar em casa, dando suporte e mostrando, vamos confiar em Deus. Deus vai fazer, Deus está fazendo. Eu tive uma experiência que eu tive que aconselhar um pai, que me ligou e falou assim, pastor Tadeu, eu quero matar meu filho. Falei, que isso? O meu filho está nas drogas, está me envergonhando. Falei, rapaz, você está falando com um pai aqui, que vai caminhar quantas milhas precisar para ver o filho na presença de Deus. Valorize seu filho, rapaz. Ame seu filho. Lute por ele. Porque é necessário a gente entender, Deus nos deu um filho. E temos que amá-lo, independente de qualquer coisa. Temos que amá-lo, abraçá-lo, conversar. E Deus vai vendo. Deus vai agindo. Então, eu não estou dizendo fazer aqui da boca para fora. Continue, apesar do. Não, vamos continuar. Eu continuo, apesar das dores, do sofrimento, mas eu sei, a minha fé me faz acreditar que Deus está agindo. E a hora que Ele quiser, Ele muda todo o quadro. Então, continuar, apesar da dor. Continuar, apesar do sofrimento. Está vivendo um casamento? Não chuta o balde, não. Não chuta o balde, não. Está pensando em morrer? Por favor. Por favor. Peça a Deus vida. Peça a Deus força. Peça a Deus coragem. Eu quero encerrar, irmã, se não falo demais aqui. Eu quero encerrar, irmã Simone. Eu preguei um dia na igreja sobre a vida de Gideão. Entra agora a autoestima. Gideão plantava, via os midianitas e roubava a sua plantação, comia a sua plantação. O de hoje falou assim, Gideão, vai nessa tua força e livre esse povo. Ele falou, Senhor, eu sou o menor. Muitas vezes, Deus levanta a nossa autoestima. Gideão, você é um poderoso guerreiro. E eu estou assim, não, Senhor, eu não vou conseguir. Não, rapaz, há uma força dentro de você, e essa força sou eu. Quando ele entendeu isso, ele foi lá e venceu. É assim que Deus faz com a gente. Somos fracos mesmo. Somos fracos. A nossa força vem de Deus. Então, você se sentir fraco, ore a Deus. Peça direção a Ele. E outra coisa, viva nessa expectativa. Viva na expectativa. Viva nessa fé que Deus está fazendo. Você não está vendo, mas Ele está fazendo. Você não está vendo, mas Ele está fazendo. Você pode olhar uma circunstância difícil, vento contrário, situações dificílimas. Continue. Continue. Porque a sua companhia é Deus. E o que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele cumpre. Se fosse no meu tempo, meu Deus, já estaria tudo a mil maravilha. Mas eu preciso respeitar o tempo de Deus. Eu preciso respeitar o poder de Deus. E eu creio num Deus que ainda faz milagre. Eu creio num Deus que faz a mulher estéril dar filho. Eu creio num Deus que Elias pede para morrer. Ele manda alimentar. A sua viagem é muito longa, eu conto com você.
Eu conto com você. Eu creio no Deus que permitiu Jó perder o que perdeu, mas por Jó ter continuado, ele restituiu 2 vezes mais. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. A minha fé está nesse Deus. Então, vamos continuar, apesar das circunstâncias. Vamos continuar, apesar das lutas. Vamos continuar, apesar da dor. Vamos continuar, apesar de qualquer coisa. Porque nós temos uma presença ilustre, uma presença marcante, uma presença poderosa, que é a presença de Deus. E Deus honra as nossas orações. Deus honra as nossas orações. Deus sabe tudo o que pedimos a Ele. A Bíblia diz que Ele vai guardando no ordem, né? E daqui a pouco Ele vai e abençoa a gente. Então, que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe nessa noite. E a minha palavra é: continue. Continue. Não desanime. Não as águas. Pedro andou um pouquinho sobre as águas. Quando Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava focado em Jesus, ele andou sobre as águas. Experimentou o sobrenatural. Mas quando Pedro reparou no vento, irmã Simone, meu foco é Jesus. Eu sei que tem lutas, eu sei que tem dificuldades, eu sei que tem ventos contrários, eu sei que tem muita coisa, mas se eu reparar nessas coisas, eu perco o foco e eu caio. O meu foco é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, o meu foco é Jesus. Eu sei que tem dificuldade, mas eu não reparo. Eu não reparo. Se eu reparar, eu vou cair. Se eu reparar, eu vou sucumbir. Eu quero continuar para experimentar da parte de Jesus o sobrenatural. Eu quero te agradecer já por esse momento, tá? Abençoe isso aí. Obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando com os irmãos, né? Nós devemos continuar, apesar de tantas coisas, que aquele que prometeu, o nosso Deus, é fiel para cumprir tudo na nossa vida, tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Deus te abençoe.